Olá, tudo bem? Eu quero bater um papo com você, um diálogo, acredito eu ser racional. Um irmão colocou no comentário que aceitar o Apocalipse, aceitar a parousia, a escatologia, não se pode fazer isso, porque está desprezando Paulo, e que nós temos que viver baseado nas epístolas paulinas. Aí eu te pergunto, então para que serviu Apocalipse 1:10, o dia do Senhor? Se eu ficar estagnado, parado em Paulo, nos estudos nas epístolas paulinas, e não avançar no conhecimento, eu estou desqualificando, estou desprezando o juízo de Deus ocorrido no ano 70. Assim eu creio. Não é que eu estou falando que eu vou deixar de ler Paulo. Não é que eu vou deixar de pegar passagens atemporais escritas nas epístolas paulinas para não as viver, para não as cumprir. Não é isso. Só que eu tenho que avançar no conhecimento. Assim é o meu modo humilde e sereno de ver as coisas. Para que serviu o sacrifício ocorrido em Jerusalém no ano 70? Para que serviu as mulheres, as mães, comerem, aquelas que davam à luz, comerem os seus recém-nascidos? Para que serviu o sacrifício daqueles que foram vitimados pelos homens maus ou pelos homens com muita fome dentro de Jerusalém, a ponto de inserir varas no ânus das pessoas para descobrir onde tinham alimentos? Assista o vídeo, se você quiser, peça que eu coloque o link do vídeo que fala 40 e poucos minutos, como foi, ou então você compra o livro A Guerra dos Judeus por Flávio Joséfo e leia A Guerra dos Hebreus, o absurdo, os absurdos, a aflição, as tribulações, as coisas horrorosas que aconteceram dentro de Jerusalém no ano 70 DC. Se eu desprezar o Apocalipse e ficar baseado em Paulo, eu estarei sendo igualmente um religioso que pratica obras antes do sacrifício da cruz, fazendo com isso que aquele sacrifício se torne em vão, que aquele sacrifício seja algo inútil. Essa é a comparação que eu faço. Então, se eu desprezar os acontecidos da parousia, da escatologia, descrita de cabo a rabo no livro de Apocalipse, eu estarei sendo igual um religioso que pratica a obra de Moisés. Estarei profanando o sacrifício da cruz. Um religioso, quando pratica obras de Jesus de Nazaré, ele profana o sangue, torna aquele sacrifício inútil. E eu, se eu não viver a escatologia consumada, se eu não mostrar, não passar adiante esse entendimento que eu tenho, que eu estou tendo do livro de Apocalipse, eu serei igual um religioso. Eu estarei desqualificando, desprezando a ceia do Senhor oferecida no ano 70. Eu estarei desprezando o cálice da ira que Deus derramou sobre os israelitas. Eu estarei desprezando as palavras que Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, falou para os discípulos no capítulo 24 do livro histórico de Mateus, no capítulo 13 do livro histórico de Marcos e no capítulo 21 do livro de Lucas. Então, meu irmão, você vai me desculpar, mas se você assistir esse vídeo, eu não vou colocar aqui o seu nome, não vou debater com você, não vou debater de forma alguma, porque eu não discuto lei com ninguém, eu não discuto atraso de entendimento bíblico com ninguém. Eu estou aqui para avançar, não para voltar atrás. Eu não sou caranguejo. Então eu tenho que passar aqui o que eu creio que Deus está colocando no meu entendimento, no meu intelecto. É isso que eu creio. Você quer ficar baseado em Paulo? Que fique. Mas comentários igual o seu aqui, eu excluo. Porque isso é comentário de legalista. Isso é comentário dos pregadores da graça que ainda não avançaram para o evangelho eterno. Eu leio Gênesis, Isaías, Salmos, Jeremias, Mateus, Romanos, Hebreus, 1 João, 1 Pedro, Judas, Apocalipse. Eu leio de Gênesis Apocalipse. E graças a Deus, é esse entendimento que a cada dia mais eu venho tendo. Que tudo se cumpriu. Que o evangelho pregado por Paulo foi a segunda fase do evangelho. O evangelho pregado por Jesus de Nazaré foi a primeira fase do evangelho. Que Jesus de Nazaré pregou para quem? Para todo mundo?
Não, Jesus de Nazaré pregou para os perdidos da casa de Israel, porque ele veio para os perdidos da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24. Primeira fase das boas novas. Segunda fase do evangelho da incircuncisão pregada por Paulo aos gentios. Povo este que outrora, antes de Jesus vir, não tinha Deus do mundo e eram afastados da comunidade de Israel. A nossa amizade continua a mesma. No espírito, nós somos irmãos da mesma forma. Só que eu não vou deixar de passar esse entendimento à frente. Eu não vivo da caducidade da letra. Eu não vivo da velhice da letra. Não. Eu prego. Quem sou eu para pregar? Eu falo, eu leio Paulo normal, Romanos. E eu sempre gosto de colocar um parênteses. Foi a segunda fase do evangelho. O evangelho de Paulo, pregado por Paulo, é muito útil. Ele é muito útil para todos, mas ele é mais útil ainda para os religiosos, para você tirar os religiosos das trevas mosaicas, das trevas de Moisés. Então, o evangelho de Paulo serviu para isso. Mas quem já entendeu o evangelho de Paulo, para aqueles que já entendeu a graça do Cristo ressuscitado, então é um pulinho para ele entender o evangelho eterno. O evangelho eterno é Deus em nós. O evangelho eterno é a escatologia consumada. O evangelho eterno é Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Se você não crê em Apocalipse 21, 2 e 3, aí é problema seu. Você está entendendo? Aí a terceira e última fase, porque não tem mais. Porque o símbolo maior da lei foi o templo. O templo foi derrubado no ano 70. E para poder se cumprir o Apocalipse 21, 2 e 3, está lá em Hebreus 9 e 8, que o primeiro tabernáculo deveria ser destruído. Quando o terreno fosse destruído, então sim, seria estabelecido o Santíssimo Espiritual. Aí se cumpriu as profecias. Não tem mais absolutamente nada para se cumprir. Tem só as colheitas. Para os espirituais, colhem coisas espirituais. Para os religiosos, a humanidade, o sistema religioso em geral, todo o sistema religioso colhe maldições, colhem enganos, colhem fraudes. Assim é. Goste você ou não, assim é. Então, quando você começar e tem esse entendimento, parece que você já é uma pessoa que conhece bem a segunda fase do evangelho. Parabéns! Graças a Deus, pelo menos você não volta a praticar obras, ou você é igual aquele outro que prega graça, mas come pão e bebe suco. Quer dizer, tem um fermentozinho ainda. Quem faz isso tem um fermentozinho. Procure então entender o que significou o dia do Senhor. Procure entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quando você entender o que significou João quando disse: eu estava no Espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Em Espírito eu vi o dia do Senhor. Então, quando você entender por que João foi mantido vivo, como está em João 21, 22, Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo, que te importa quanto a ti, siga-me. Quando você entender por que Jesus disse que João ficaria vivo e que Pedro morreria, aí você vai ler Apocalipse 1:10 e falar: meu Deus, é mesmo, olha, é mesmo, o dia do Senhor se cumpriu como está lá em Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Está lá em Sofonias, Lamentações, está lá em Isaías capítulo 13, está em Malaquias capítulo 4, que fala: o dia do Senhor é dia de trevas, dia de negridão, de negritude, dia de escuridão, de trevas, de breu. É dia de guerra e não de paz. É dia de indignação, é dia de ira e não de paz, e não de bonança. A bonança ocorreu quando se cumpriu Apocalipse 1:10. A bonança se cumpriu quando foi consumado o dia do Senhor. Que bonança foi essa? Foi o evangelho eterno. Este evangelho eterno, Paulo não alcançou ele. Barnabé, Priscila, Áquila não alcançou o evangelho eterno, porque o prazo de validade da carne deles venceu antes. Yeshua, Jesus de Nazaré, não alcançou. Não alcançou. Na carne, não. Claro que depois foi o Espírito. Que aí o Espírito foi que falou com João, com o Espírito de João, os dois em Espírito, e Jesus disse:
Apocalipse 1:10, 11. Tudo que você vê, João, você escreve num livro e envia 7 igrejas. O que é que João estava vendo? Estava vendo o evangelho pregado por Paulo? Estava vendo o que Paulo falou no livro de Atos? Estava em Romanos, Tessalonicense? Era isso que João estava vendo? Não, meu querido. Não. João estava vendo o dia do Senhor. João estava vendo o cumprimento das profecias, que foi a vingança. João estava vendo quando Deus convidou a todos para a grande ceia, onde seriam oferecidos carne de cavalos, cavaleiros, príncipes e reis, ricos e pobres. E foi convidado todas as aves para a grande ceia. Essa grande ceia ocorreu na carnificina dentro de Jerusalém. Quando no ano de 69, mês de julho, o general Tito, juntamente com o exército romano, cercou Jerusalém por 13 meses. O cerco durou de julho de 69 ao mês de agosto do ano 70 DC. Ezequiel capítulo 5 e Ezequiel capítulo 4 fala do tempo do cerco, fala do tempo da vingança, fala o tempo da cobrança de contas. Eu só posso entender Lucas 11 e Mateus 23 quando Jesus falou que aquela geração era daquela geração que seriam cobradas as contas. Quando eu entendo para que foi escrito o livro do Apocalipse, que foi o cumprimento de todas as coisas, eu entendo Lucas 11 e Mateus 23. Foi quando foram cobradas as contas dos israelitas, dos judeus, que foram culpados desde a morte de Abel até Zacarias. O entendimento escatológico é um entendimento amplo, é um entendimento pleno. Quem entende a escatologia, não basta você falar da parousia, não basta você falar somente da escatologia. Não basta isso. Você tem que mostrar, você tem que falar assim, ó, tá vendo? Por que se cumpriu Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos? Aí você entende, escatologia consumada. É isso. Quando você lê Isaías 29, a lareira de Deus, Ariel, a lareira de Deus, que no cerco ele botaria fogo, a sua lareira estaria em chamas. O que aconteceu no ano 70? Como que foi destruído quase totalmente Jerusalém? Como que foi destruído o templo até os alicerces? Não foi mediante o fogo? Isso é entender escatologia. Como que eu posso entender Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, se eu não entender a escatologia? Se eu não entender o livro do Apocalipse, aí eu serei igual um religioso perturbado. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Por quê? Porque eles não entenderam ainda a escatologia. A escatologia, ela cobre tudo. A escatologia, ela cobre o evangelho pregado por Yeshua, cobre o evangelho pregado por Paulo. A escatologia cobre tudo, porque é a consumação de tudo. A escatologia é Deus em nós. É o tabernáculo de Deus em nosso espírito, porque assim está em Apocalipse 21, 2 e 3. E no versículo 6 de Apocalipse 21, disse: Jesus, o Cristo ressuscitado, Elohim, o Senhor que é o Espírito, disse a João: está tudo feito, está tudo cumprido. Aí você vem me dizer que quem vive o Apocalipse está desprezando, que não pode ser assim, que você não pode jamais desprezar Paulo. Paulo foi o fundamento, Paulo foi o alicerce para tirar as pessoas, e ainda é o fundamento, o alicerce, o baldrame que vai ali na terra, para tirar os religiosos das trevas. Mas quem conhece Paulo, quem tem um mínimo de conhecimento do fundamento de Paulo, tem que avançar para a escatologia consumada. E aí sim conseguir reinar em perfeita vitória nesta vida. Porque o que está no reino de Deus não é esse corpo material. O que está aí no reino de Deus é o Espírito que está aí em você. Devemos colocar esse Espírito em evidência. Esse Espírito é que tem que estar em evidência. Porque ele estando em evidência, nós estamos no reino de Deus. Porque Jesus disse em Lucas 13, Lucas 14, perguntaram para ele, quando virá o reino de Deus? Ele falou, o reino de Deus não é algo visível. O reino de Deus está entre ou dentro de vocês. O reino de Deus é o quê? É o Espírito de Deus concatenado, ligado, unido ao nosso espírito. Simples assim. Mas como eu poderia falar isso por uma pessoa que está vivendo somente em Paulo? Porque Paulo fala que a ressurreição só aconteceria na vinda de Jesus.
Paulo diz que o espírito vivificante seria na vinda de Jesus. Paulo não ressuscitou, Barnabé, ninguém ressuscitou ainda. Porque a religião fala que Jesus ainda vai voltar. Então, você acha que eu vou ficar nisso? Você acha que eu vou ficar estagnado nisso? Eu conhecendo o Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 22? Você acha que eu vou ficar parado nisso? Você acha que eu vou ficar parado sendo que eu consulto em Apocalipse? Vou lá em Jesus, Jesus falou. Vou lá em Ezequiel, Ezequiel falou. Vou lá em Malaquias, Malaquias falou. Vou lá nos profetas, falou. Ah, para. Aqui não está bloqueado, não. Aqui não está concretado, não. Aqui não está, não, porque aqui não tem religiosidade nenhuma. Aqui não, aqui é limpo. Aqui é limpo, aqui não tem nenhum vício religioso. Nenhum vício. Nada, 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 nada. Mas nem um pãozinho com suco. Nem esse lixo. Porque isso não, isso é lixo. Isso é escória. Isso não serve mais. Isso, Paulo comparou isso com lixo. Esse aprendizado farisaico, judaizante, isso daí não serve mais. Mas nem um banho na piscina, só se tiver muito verão e eu for num clube, num lugar assim. Mas em piscina, dentro de um templo religioso, isso é obra morta. Isso é obra morta. Quem está fundamentado somente em Paulo não querendo avançar, está diferenciando muito pouco de um religioso. Quem está somente fundamentado em Paulo, nada mais é do que um participante do sistema religioso. Da mesma forma. Só não pratica mais obras de Moisés. Só não. Mas tem muitos que buscam Deus em templo, do mesmo jeito. Tem muitos que fazem isso. A escolha está na sua frente. Você faz o que o seu entendimento te capacita. Se você entendeu a parousia, assim seja. Se você tem interesse em conhecer o Evangelho Eterno, faça isso. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Te garanto que se você ficar estagnado em Jesus de Nazaré ou somente em Paulo, você não vai entender a parousia. Você até vai falar. Volta a ser prolixo. Nos dias de Paulo, Paulo aguardava a vinda de Jesus. Ele falou, e nós os vivos seremos arrebatados na sua vinda. Paulo achava que seria arrebatado. Já João, quando escreveu o livro do Apocalipse, como foi pelo Espírito, ele não aguardou. Só no capítulo 1, versículo 1, falou a revelação de Jesus Cristo aos seus servos, as coisas que em breve aconteceriam. Aí, no decorrer do livro de Apocalipse, João começou a ver o quê? A guerra dos judeus. Começou a ver o sacrifício, o holocausto que Deus ofereceu, sendo quem foram os oferecidos como holocausto foram os israelitas. Foram eles que foram oferecidos como libação. E as aves sobrevoando para comer carne de cavalos, cavaleiros, reis, príncipes. Jesus falou isso lá em Lucas. Perguntaram para ele, Senhor, quando virá? Como se dará a sua vinda? Aí ele falou, aonde estiver o cadáver, estarão as águias. Por que águias? Águias convidadas para o banquete, como está em Apocalipse, ou águias, que era o símbolo do exército romano. No escudo e os estandartes, era uma águia com as asas abertas. Assim seja, então eu vou deixar essa reflexão. Avance no conhecimento. Não adianta nada você ficar aí, escatologia consumada, parousia, o juízo. Então mostra. O que adianta você falar, o juízo aconteceu com um religioso, a parousia, a escatologia. Mas aí você fica pregando Paulo e não coloca um asterístico para lembrar, eu estou lendo aqui, e isso é para ajudar um religioso a sair lá das trevas, tá? Só que isso aqui é a segunda fase do evangelho, isso daqui tudo já se cumpriu, tá? A vinda de Jesus, Paulo disse que se estivesse vivo seria arrebatado, isso aqui tudo se cumpriu, tá? Segundo Tessalonicenses 2, a apostasia, o anticristo, isso aqui já se cumpriu, tá? Você tem que ler para mostrar para um religioso ou para qualquer pessoa, mas colocando um asterístico, para lembrar ele que tudo aquilo se cumpriu. Para finalizar, uma coisa que ia passando desapercebido. Leia Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Leia Hebreus 8, capítulo 8 ao 11. Deus disse, pela boca do profeta Jeremias, Deus que disse, depois daqueles dias, não precisar ninguém ensinar o seu próximo, seu irmão, para me conhecer, porque todos me conhecerão. Aí você fala assim, então por que você tá lendo aí, pregando, anunciando? Porque existe religião, porque foi colocado uma luzinha na mente, olha, tá na hora de agora levar conhecimento para os irmãos que estão na escravidão, nas trevas. Para isso que é falado somente.
Por isso que eu não sou pregador, eu não sou ministro de evangelho, coisa nenhuma. Eu no espírito, eu e você, nós somos irmãos. É isso que eu creio. Fazer o quê? Então eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, joinha. Não esqueça de dar o joinha, porque o YouTube vê que quando você está dando joinha assim é porque o vídeo é bom, ele manda esse vídeo para frente. Aí se você quer que um amigo seu, um parente, compartilhe esse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. Até a próxima, se assim o eterno Criador permitir. Tchau, tchau.